Agora, Zé e Mauro César Pereira. Zé, também falando sobre a situação do Flamengo. Quais os principais destaques positivos desse Flamengo no jogo? Eu gostei muito do Davi Luiz no jogo de ontem e gostei muito do Everton Ribeiro. Eu achei que o Everton Ribeiro fez uma boa partida. O próprio Vampeta, né? Por sinal... Eu acrescentaria o Thiago Maia. O Thiago Maia. Thiago Maia foi um monstro. Foi o melhor do Flamengo, inclusive, em campo. Agora, o próprio Vampeta, no Paris 6, né? A gente foi lá depois, jantar. Ele falou do Everton Ribeiro. Ele falou, Tico, o Everton Ribeiro é brincadeira. Jogou muito bola. Você vê o Everton Ribeiro em campo, você vê no estádio, joga muita bola. Eu acho que falam mais no Arrascaeta, no Pedro, no Gabigol, mas o Everton Ribeiro joga muito. Então, o que falar do Flamengo no jogo de ontem? Mauro também, depois do Zé. E quais os principais destaques, na opinião de vocês? Bom, pra mim, o Thiago Maia foi o melhor jogador do Flamengo no jogo de ontem, fez uma excelente partida, salvou no momento crucial do jogo, teve uma presença espetacular, sem dúvida. O Davi Luiz jogou demais ontem, foi uma garantia. Prova também que o Corinthians, ele tentou, que o Corinthians tem um teto, e ele jogou no teto dele. Levando em conta o mau rendimento do Duqueiroz, que é bom jogador, mas que ontem não jogou nada, o Adson, que também fez um jogo ruim, não sei se sentiu a partida, esses dois ficaram muito abaixo no lado do Corinthians, né? Se o Flamengo teve o Rodinei, para mim, marcando melhor, mas errando muitos passes, muitas saídas de bola ali, mais do que deveria, né? E o Léo Pereira, que não foi tão mal, mas errou num lance crucial, e que fica isso, porque a tolerância contra ele, com ele é zero, né? Pelo passado dele, de tantos e tantos erros, né? Na cabeça do torcedor do Flamengo, uma hora esse cara vai entregar, e ontem ele entregou. É que, para a sorte dele, os companheiros o salvaram no jogo de ontem, salvaram a equipe do Flamengo. Thiago Maia, Davi Luiz fez uma grande partida, o Everton Ribeiro, né, que é um jogador muito regular. E o Everton Ribeiro joga muito pro time também, né? Ele ajuda a marcar, ele ajuda a armar, ele vai mais para lateral do campo, joga bem, ele vem ali pro meio também, ele joga bem, ajuda demais o Arrascaeta quando vem ali pelo meio, né? E o Gabigol, assim, saindo da área, ele tá jogando de uma forma diferente, taticamente é interessante também. Ele dá uma boa opção como um armador de jogada ali da direita. Tá jogando igualzinho que jogava no Santos. Tentando criar, tentando buscar soluções para a equipe do Flamengo. Achei que o Pedro ficou muito tempo ali, entre aspas, marcando quando ele ficava lá para receber a bola aérea contra o Fagner. Ele ficou muito tempo ali no lado esquerdo, jogou muito pouco pelo meio, né, para receber, para botar na rede. Não teve tantas oportunidades, não sei se foi exatamente por isso, mas talvez tenha sido, né? Agora, assim, eu ouvi vocês falando sobre favoritismo, se aumentou ou não aumentou. Para mim aumenta. Para mim aumenta. O Corinthians jogou no teto o que ele pode jogar ontem, mas não jogou mais. Não foi para cima, por quê? Porque não dá. Tem um adversário do outro lado, se o Corinthians vai, ele perde o jogo, como poderia ter perdido. O Flamengo criou mais. No primeiro tempo, ficou de igual para um pouquinho melhor o Corinthians. No segundo tempo, o Flamengo mandou no jogo, não fosse o caso, teria vencido a partida de ontem. Mauro. Eu também acho que, assim, como eu falei antes, eu acho que por ser um confronto mata-mata, um primeiro jogo, a gente tem que entender o contexto. Ou seja, é um jogo que você não define, no caso do Flamengo, você está jogando fora de casa. Então, primeira providência, você tem que tentar anular o adversário e fazer com que ele não fique à vontade, né? O que o Corinthians quer ficar à vontade? No momento que ele vai pressionar, a torcida vai crescer e vai criar ali uma atmosfera desfavorável para o visitante. Isso eu acho que o Flamengo conseguiu muito bem, porque controlou muito bem o jogo. A partir da posse de bola, trocando passe ali, mantendo o Corinthians no seu campo, tranquilo. Criou as melhores situações do jogo. Não foi uma atuação excelente, vai ser excelente, teria sido 2-3-0. Mauro, e tem outro detalhe. Futebol, a gente tem a gente que é narrador tem umas frases assim, né? Cada jogo é um jogo, cada jogo tem sua história, tem umas coisas assim. Sim. Mas mostra o Corinthians fora de casa o que ele faz nessa temporada. Ainda tem esse detalhe. Ele não consegue ganhar do Juventude fora de casa. Ou seja, se o Flamengo analisa esse aspecto, se a gente não perder lá, o Corinthians é um visitante muito fraco. Né? Ele não joga muito, ou seja, vai ter que ser um Corinthians completamente diferente do que tem sido esse ano no jogo do Maracanã. Exato. Porque o Flamengo até aqui nessa temporada, nesse ano, fora de casa... Ô Mauro, antes de você até já pegar a palavra, a gente vai entrar no ar na Rádio Jovem Pan. A gente está entrando atrasado na rádio por causa do horário eleitoral. A gente vai entrar agora na Rádio Jovem Pan para ficar multiplataformas, então... Estamos no ar agora também na Rádio Jovem Pan, na TV com uma baita audiência, muito obrigado pela sua audiência, no YouTube e agora na rádio, Mauro César Pereira falando
sobre a atuação do Flamengo no jogo de ontem contra o Corinthians, Mauro. Então, assim, eu acho que o Flamengo, ele era o visitante. Primeira providência é você não passar sufoco, não permitir que o mando de campo entre no gramado, que é o quê? É a torcida vindo junto. A torcida, para vir junto, o time tem que ajudar também. São raros momentos que a torcida empurra o time. Geralmente é uma troca. O time pressiona, o time ataca, a torcida vem junto e o adversário fica desconfortável, né? Isso em qualquer lugar do mundo é assim, acho que em qualquer esporte, né? Você faz um jogo de basquete da NBA, os melhores jogadores do mundo, o time mete 20 pontos de frente, a torcida dá uma esfriada. Aí o time tira a diferença, de repente tá 3 pontos atrás. Nossa, não precisa nem 3. Quando cai para 10, a galera já vem junto. E começa aquela coisa, defesa, não sei o quê, bababá e tal, e vai para cima e de repente vira o jogo. Defensa. Exato. E ontem o que aconteceu? Ontem, o Corinthians era só defesa. O Corinthians não atacava, o Corinthians não pressionou o Flamengo, o Corinthians não marcou. Marcou no começo a saída de bola do Flamengo, mas muito pouco no conjunto do jogo. E o Flamengo controlou o jogo. Controlou o jogo, não tentou vencer. O Flamengo, já falei que teve as melhores chances. A gente enumerou aqui uma por uma as melhores chances do jogo. E o Corinthians praticamente não criou. Então, para o Flamengo não foi perfeito? Não, mas foi bom. Foi bom. Até por esse detalhe que o Zé acabou de lembrar. O Corinthians é um adversário que, fora de casa, tem um péssimo desempenho. Ele vai ter, de fato, muito bem observado pelo Zé, que fazer algo totalmente diferente daquilo tudo que ele está fazendo, tem feito. Que é chegar no Rio e conseguir um resultado positivo. E qual foi a virada do Flamengo na Copa do Brasil? A grande virada foi contra o Atlético Mineiro, que era um começo de trabalho do Dorival. Perdeu fora. Havia perdido pelo Brasileiro por 2-0, né? Um jogo horroroso no final de semana. Aí no jogo que estava perdendo por 2-0, não estava jogando tão mal, já estava melhor. E aí achou o gol. Quando o Atlético faz o 2-0 com o Hulk, numa jogada totalmente individual, o Flamengo já estava até flertando com o empate. E aí 2-0. O Lázaro fez um gol, ficou 2-1, aí veio a história do inferno, do Gabigol e tal, e o Flamengo fez o quê? Entrou com o mando de campo. Antes do jogo, durante o jogo. Agora vai virar um inferno. E virou uma atmosfera muito favorável para o time da casa, pressionou o Atlético, foi para cima e fez 2-0 e se classificou. Então, o Corinthians não precisava fazer isso tudo, porque ele não estava em desvantagem. Mas em algum momento, eu sempre espero que o time da casa consiga causar desconforto para o visitante. Isso é o futebol, gente. Aí você joga ali friamente, sendo dominado. Eu vi algumas o Corinthians não foi dominado. Não foi dominado. Você não cria chance de gol. Você não tem a bola. Você fica marcando no seu campo. Você está dominado, meu amigo. Você está só jogando para tentar anular seu adversário. Não é que o Corinthians já perdeu, mas assim, se você conversar com 10 corintianos, 9 vão dizer a chance era em casa. Antes do jogo, a chance é ganhar em casa, a força do Corinthians na arena, a olhos vistos, ele é muito mais forte diante do seu torcedor, então a oportunidade era essa. O único problema algumas oportunidades, além das citadas por vocês aí, o Yuri Alberto, que demorou um pouquinho para finalizar, ele teve uma no final também, né, que bateu mascado, o Santos pegou, mas o torcedor fica esperando na Arena Corinthians a chapada do Renato Augusto. Ele teve 2 oportunidades para meter aquela chapada, errou as 2. Ou seja, mas poderia ter acertado algumas. Que não são chances claras. Eu quero dizer, o Corinthians não criou nenhuma chance clara. Criou, o Santos não fez nenhuma defesa. O chute perigoso de fora da área, o chute de fora da área bem sucedido é um mérito de uma jogada que é eventual, que de vez em quando o cara consegue acertar. Mesmo os melhores arrematadores do mundo não vão acertar todos os chutes. Nem um Nelinho acertava todos os chutes com perigo. Agora, construiu, mas não construiu, gente. E o Flamengo, acho que esse meio que administrou o jogo. Claro que o Corinthians pode chegar no Rio, acho que vai jogar por uma bola, vai jogar fechadinho, pode chegar ao gol, pode ganhar nos pênaltis, pode ganhar de 2-0, pode ganhar de várias maneiras. O futebol tem tudo isso. Mas eu achei que ontem o Flamengo teve um plano de jogo mais coerente dentro daquilo que é a final. Até porque ele joga em casa. E o Flamengo também é forte em casa. Também usa bem o mando de campo. O Flamengo teve um plano de jogo, como disse o Mauro, mas ele pode executar o plano de jogo que ele tem. O Corinthians, é por isso que não é o que eu desejo. Eu gostaria de um jogo espetacular. Não tem qualidade para isso. O Corinthians não tem essa qualidade. Não tem jeito. Gente, eu discordo de novo. Como não tem qualidade? Tem, para jogar com a Inter de Limeira, jogar com o São Paulo. Gente, tem qualidade. Eu estou exagerando que o Yuri Alberto tem qualidade, que o Roger Guedes tem qualidade, que o Juliano, que o Renato Augusto. Para enfrentar quem? Para enfrentar quem quer que seja. Não, um adversário muito melhor, gente. Eu não estou falando qualidade individual. Cara, desculpa, eu não acho o time titular do Corinthians ruim assim pra falar que não tem qualidade individual. Eu não estou falando qualidade individual. O Nilson falou aqui, o único jogador para ele do Corinthians que jogaria no Flamengo é o Renato Augusto. Ele não está... Mas você está comparando com o Flamengo, Vanderlei. Então, mas o jogo foi contra quem? Tá bom, mas o Corinthians pode jogar bem. Não, nossa senhora, pode jogar bem. Você virou preto e branco mesmo. Não é preto e branco, é que eu acho que é o trabalho do professor. Pode jogar melhor do que joga. O time do Corinthians é limitado, gente. Relaxa. Eu acho que o teto do Corinthians é aquele de ontem.
deixa eu só do Queiroz um pode jogar Olha, mais. Eu queria só dizer o seguinte, já foi questionado aqui o trabalho do Vitor Pereira, que deveria ser melhor. Tudo é certo, assina embaixo, perfeito. O time tinha que jogar melhor, tá bom, eu concordo plenamente. Só que não é a realidade atual. Isso daí é sonho dourado. É isso mesmo. É isso, é sonho dourado. Qualquer torcedor lúcido, tá? Não tá falando apaixonado, que vim aqui só pra te ver, porque eu sei que fala com o coração. Isso é uma outra conversa. Mas qualquer torcedor lúcido, e tem muitos lúcidos do Corinthians, sabiam que, primeiro ponto, era o jogo do Corinthians. Se ele sai com uma vitória, tem que ter de novo foguetório, aquele que teve antes do jogo, tem que ter depois do jogo. 1-0, gol de mão. Sucesso para o Corinthians. Agora, o Lúcio, se não perder, a gente chega respirando lá. É isso. Uma bola bate no bumbum do Davi Luiz e entra. 1-0, deu Corinthians. Eu sei disso. Mas, friamente, não é isso que... A chance de tomar uns 2-0 é enorme. Agora, chega 2, vivo lá. 3-0. Vai ter a imprensa falando, repercussão. Tá igual o jogo, hein? O Mauro já meteu aqui. É um jogo de 4 tempos. É verdade. É verdade. Mas o primeiro tempo ontem foi meio igual. Não, talvez até com ligeira melhora do Corinthians. Foi melhor no primeiro tempo. Porque o Flamengo não jogou bem, o Corinthians tem que contar com isso também. Então, tá, ok. O mau jogo do Flamengo. Se o Flamengo for uma pindaíba no Rio, dança. Mas não é isso que a gente acha que vai acontecer. Você pode ser, conspiraram os astros, o Cristo Redentor desceu e deu Corinthians. Isso pode acontecer, claro, o futebol permite. Mas não é. Antes do jogo, o corintiano sabe que apertou. Já estava apertado. Você sabe uma coisa que eu queria dizer desse time do Flamengo? O Flamengo, o Dorival conseguiu uma coisa interessante com esse grupo. Eu não vejo soberba no time do Flamengo. Não, isso não tem. Isso é bacana. Não, claro, isso influencia diretamente no resultado. Não time tem. soberbo que sabe que é melhor que o outro e com soberba entra em campo, a chance de tomar a cacetada não é pequena. Flamengo não. Flamengo luta o tempo todo, briga o tempo todo, corre o tempo todo, Verdade. Não tem soberba, respeita o time adversário. Interessante o que conseguiu esse Flamengo. É verdade, é bem isso. É um time que encara, que vai pro pau, que briga. Eu gosto de ver o Flamengo jogar. Sinceramente, eu gosto de ver. Claro que a gente tem aí clubes pelo mundo, seleções mundiais de clubes. Premier League não é campeonato inglês, é campeonato de seleção mundial de clube, né? É claro que a gente tem time com essas seleções melhores, né? Mas para ver aqui no Brasil um time com essa qualidade, tenho certeza que o presidente da FIFA, que estava lá ontem, ele saiu feliz de ver o que o Flamengo joga de bola. Bacana de ver. Bacana. Foi 0-0, não saiu gol, tudo bem, mas você vê um time absolutamente centrado naquilo que está fazendo. Focado naquilo que está fazendo. É engraçado. O Flamengo é um time respeitoso com o adversário, mesmo sabendo que a qualidade técnica dele é melhor que todos os outros do futebol brasileiro. É bacana isso. Isso é um trabalho duro de se fazer com um grupo, quando um grupo tem essa coisa de ser melhor. Você botar o cara assim, seguinte, nós somos melhores, mas nós vamos jogar sem soberba, vamos jogar com aplicação, com vontade, com apetite, respeitando o adversário. E eu vi tudo isso no Flamengo, e toda vez que eu vejo o Flamengo em campo, eu sempre vou falar isso. Jogo de campo é um, jogo de TV é outro. Sempre que eu vejo o Flamengo em campo, é um Flamengo que me encanta. É preocupante, Mauro, essa situação do Gabigol? Eu acho que ele tem que melhorar os arremates dele, tem que melhorar o repertório dele de finalizações. Acho que ontem, por exemplo, eu não entendi o que ele quis fazer. Aquela bola que ele saiu na cara do Cássio, ele deixou correr, o Cássio veio recolher a bola. Não entendi porque ele não dominou. Ele tentou dar um toquinho nela e não alcançou. Não alcançou, não driblou. A bola era boa. Enfim, eu acho que ele tem que refletir um pouco sobre isso. E ele é muito importante nessas horas decisivas. Né? Ele é o cara. Ele é o jogador decisivo do Flamengo, não é o Pedro. Né? O Pedro pode vir a ser. Mas o cara que tem história é ele. Ele que tem história. Pega os gols que ele fez na temporada 2019, os gols que ele fez, 6 gols e 2 assistências em 9 jogos na reta final do Brasileiro de 2020, quando o Flamengo foi campeão, sem falar na final que ele não jogou nada, fez 2 gols e virou o jogo contra o River Plate. Não pegava na bola, virou o jogo. E a final contra o Palmeiras, ele fez o gol da Libertadores. Também fez um gol. Então ele é um cara que é importante nessas horas. Né? Ontem eu achei que ele correu, tentou, mas o que eu mais achei importante foi ver o comportamento dele. Quer dizer, dá para ele jogar bola sem reclamar de tudo. Ele está pendurado desde a outra fase, né? Que ele jogou contra o São Paulo pendurado também, na fase semifinal, o jogo de volta. Isso é uma das razões que talvez ele não tenha sido chamado pelo Tite, ou não seja chamado pelo Tite, para disputar a Copa do Mundo.
né? Que ele estava à frente de outros jogadores, né? Nunca rendeu muito bem na seleção, é verdade, mas esse comportamental dele dentro de campo pode ter atrapalhado aí, ou vem atrapalhar uma convocação para a Copa do Catar. Até porque na seleção brasileira já tem um jogador que já esgota a cota de reclamação de arbitragem de falta, né? Que é o Neymar. Ah, que mala. Ele consome toda a cota de reclamação da seleção brasileira, né? O jogo inteiro.